2024 está a chegar ao fim e no Bloco Central fazemos o que é suposto fazer, não permitindo aos comentadores residentes fugirem à sua responsabilidade de eleger a personalidade do ano e o acontecimento do ano, nacional e internacional. A olhar para o mundo, Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira facilmente se entenderam e até a Time fez a mesma escolha para a personalidade do ano. Não fizemos pesquisa, mas apostamos que esta é a escolha mais consensual do universo. Podia ter sido Musk, ou Putin, Netanyahu, e se tivesse ganho as eleições, podia ter sido uma mulher, Kamala Harris, mas não ganhou. Foi Trump. No acontecimento do ano também foi fácil chegar a um consenso, as guerras que abalam o mundo, mas podia ter sido o crescimento global da extrema-direita e a um nível mais prosaico, os magníficos Jogos Olímpicos de Paris. Por cá, Bloco Central que se preza encontra sempre maneira de chegar a acordo e Luís Montenegro foi o escolhido para a personalidade do ano. Ainda se falou de António Costa, por estes dias a estrear-se na condução dos trabalhos do Conselho Europeu, ou André Ventura, o populista que convenceu mais de 1 milhão de portugueses a votarem no Chega e o partido conseguiu ter uma bancada parlamentar de 50 deputados. Essas eleições, que marcaram também a passagem do poder do PS para o PSD, acabaram por ser escolhidas como acontecimento nacional de 2024. Eu sou o Paulo Baldaia, na moderação desta conversa. A sonoplastia é de Gustavo Carvalho. Os senadores são o Pedro Marcos Lopes e o Pedro Cisa Vieira. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Viva aos dois. Pedro Marcos Lopes, porque a figura nacional do ano, Luís Montenegro? Bom, Luís Montenegro ganha umas eleições, enfim, poderíamos dizer que é uma vitória como nas palavras também do outro candidato a figura do ano, uma vitória poucoxinha, mas ganhou. E ganhou depois de um longo período do Partido Socialista ser poder. Soube-lhe a pouco, é bem verdade, mas constituiu uma vitória que representa uma mudança de ciclo. Por outro lado, temos que dizer que Luís Montenegro é uma espécie de novo paradigma, não é que já não tivesse existido uma aproximação, uma espécie de novo paradigma do político, do novo político. O novo paradigma do novo político, mas pronto, paradigma do novo político, digamos assim. Alguém que faz carreira de uma maneira quase integral dentro da máquina do partido, que nunca exerceu funções executivas, o cargo relevante político que tinha desempenhado tinha sido líder parlamentar do PSD, mas nunca, em situação nenhuma tinha tido funções executivas, quer seja no setor público, quer seja no governo, quer seja até na vida privada. O que se arrisca também a ser algo que nós vamos ter no futuro, porque também temos uma pessoa parecida, mas essa já com experiência no Executivo, porque vem do Partido Socialista, que é Pedro Nuno Santos, cuja vida também foi, sobretudo, marcada pela sua vida partidária. Portanto, esse é o segundo ponto de Montenegro. Depois, porque, enfim, teve até agora uma tarefa bastante interessante, um desempenho interessante no governo. Uma espécie de versão número 2 de determinados tiques de Cavaco Silva, a tentar imitá-lo naquilo que diz respeito à sua relação. É um dos seus principais conselheiros mesmo. Pois eu não sei. Tem-se encontrado várias vezes com ele. Provavelmente isso tem lógica naquilo que está a acontecer. É alguém que nós não conhecemos uma visão estratégica, alguém que nós não conhecemos qual é a ideia que ele tem para o país, para onde é que o país deve percorrer, mas também isso é uma, digamos, imagem do tipo de político que Montenegro representa
E ele é, de facto, e corro o risco de me repetir, o representante dessa ideia. Alguém que é um tático puro e duro, que nós não conhecemos essa ideia de governação e que se tem conduzido, e estas circunstâncias, e com isto termino, e estas circunstâncias que vivemos em termos de enquadramento político são muito... pedem um tático e não propriamente um estratega, alguém com visão para o futuro, porque o que nós hoje temos é alguém que está nitidamente a navegar para o dia seguinte e sempre com a perspectiva eleitoral, mesmo que no próximo ano essas eleições não sejam possíveis. Pedro César Vieira, Luís Montenegro ganhou, afirmou-se como político incontornável da cena política em Portugal? Parece-me evidente, não é? É o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro há de ser sempre uma das figuras mais relevantes do ano político no nosso país. No caso de Luís Montenegro, acho que isso é sublinhado ainda pela circunstância dele ser um primeiro-ministro improvável. Há um ano atrás, muitas pessoas pensavam que ele não tinha a capacidade, as qualidades, as características, sequer a confiança para vir a assumir funções de primeiro-ministro perante o que então estava em funções e que se esperava que ainda continuasse mais algum tempo até final da legislatura. Portanto, ele tornou-se primeiro-ministro numas circunstâncias absolutamente excepcionais na nossa democracia. A queda do governo anterior ocorreu de uma forma que ainda hoje não percebemos muito bem o que esteve na sua origem, e ele foi extremamente eficaz a chegar ao poder e a manter-se no poder. Porque, quer dizer, perante circunstâncias, ele soube explorá-las da melhor maneira possível. Na forma como durante as eleições afastou aquilo que tinha vitimado o Rui Rio nas eleições anteriores, que era precisamente o tema da aproximação ao Chega, com o famoso não é não. Foi capaz de, perante um parlamento, num resultado eleitoral que dá um parlamento extremamente fragmentado, e com o Partido Socialista com o mesmo número de deputados que o Partido Social Democrata, a que o Primeiro-Ministro pertence, a verdade é que ele conseguiu afirmar-se de uma forma extremamente eficaz, fazendo muito com as cartas complicadas que tinha recebido. A sensação que tem é que ele jogou tudo para fazer aprovar um orçamento, fazer passar um orçamento e assim aguentar-se. Foi aquelas primeiras fases de responder a solicitações antigas de várias corporações, de dar uma impressão de estar a tomar muitas decisões e muita ação com uma série de planos. A certa altura parecia que estava a tentar provocar eleições antecipadas. Parecia que estava a provocar eleições antecipadas, como se dissesse: eu tenho aqui a capacidade de ganhar eleições que ocorram. Na votação do orçamento, também de alguma maneira ajudado pela falta de clareza do posicionamento do Partido Socialista e do Chega, acabou por conseguir uma viabilização em termos que poucos achavam possíveis no início e, portanto, ganhou aqui um fôlego. A questão que agora fica é se, de alguma maneira, ficou sem agenda ou não. A sensação que se tem é que esteve muito focado nos primeiros tempos da governação em mostrar-se um primeiro-ministro eficaz e uma capacidade tática na negociação do orçamento que surpreendeu muita gente, mas agora é preciso perceber se vai um pouco mais além disso. E os sinais não são os melhores, na medida em que, de alguma maneira, ele, com os temas que está a escolher lançar para a discussão, designadamente, iremos seguramente falar disso, o tema da imigração e do controle da imigração, o tema da insegurança, etc., que são temas que de alguma maneira estão no espaço público. Ele confronta-se entre a vontade de ter um discurso que não desguarneça o lado direito do eleitorado, mas ao mesmo tempo está confrontado com as necessidades da governação, que lhe mostram, que lhe dizem que é preciso ter mais imigrantes,
que lhe mostram, que lhe dizem que, afinal, a insegurança não se faz assim. É um bocadinho também o caso da saúde, por exemplo, em que ele disse que vinha em 60 dias ter um plano de emergência para reformar o acesso ao serviço de saúde, e, na verdade, está a perceber que as coisas não se resolvem assim. Portanto, acho que foi uma figura central no sistema político este ano, e agora vai começar a sério a ser testado, acho eu. Pedro Marcos Lopes, o tático que referias, vê-se nesta tentativa, quer do líder parlamentar, quer do líder do PSD, que é também primeiro-ministro e que é a figura do ano para o Bloco Central, esta ideia de tentar colar o PS ao Chega para tentar fazer o ano de 2025 a separar-se da direita e da esquerda, a tentar conquistar votos aí nos dois lados? Eu acho que não. Eu acho que é uma tática pouco inteligente, francamente. E porquê? Porque nós vivemos numa época de percepções. E enquanto o Primeiro-Ministro e o Governo têm vendido bem um conjunto de percepções erradas e com elas conduzir o processo político, coisa que não lhes tem corrido, coisa que não tem corrido ao Governo muito bem, basta ver as sondagens, porque o PSD está praticamente ao nível do que foi o resultado eleitoral, e o que tem feito é esta gestão da percepção, que é uma coisa muito assustadora em democracia, em democracia não, na vida de uma comunidade, quando se começa a gerir não em função dos dados científicos, dos factos, mas em função daquilo que diz que, e isso aconteceu, o Pedro deu aqui alguns exemplos, mas isso aconteceu naquela famosa, infelicíssima alocução sobre segurança às 8 da noite, acontece sistematicamente no que diz respeito à imigração, onde as mensagens contraditórias do Primeiro-Ministro e do Governo são constantes. Nós sabemos que falta gente, mas estão-se a tomar medidas que eu acho perfeitamente escabrosas, mas que vão em função não dos dados, não da ciência, não daquilo que acontece, mas em função das percepções. A mesma coisa acontece na saúde e, portanto, o Governo está a gerir nesse sentido e acha que também vai conseguir, em termos do jogo político-partidário, fazer isso nesta espécie de fusão a frio, digamos assim, do PS com o Chega. Isso não resulta por um motivo muito simples, porque eles estão a aplicar uma receita, o Governo aplica uma receita às percepções, e essas percepções existem porque há, digamos, mato para elas poderem ser semeadas, ou terra arável que possa ser semeada, que é a questão da insegurança, a questão da imigração. Agora, a junção do PS e do Chega não resulta na percepção, porque as pessoas normalmente veem que aquilo não faz sentido. Essa percepção pode resultar, ou esse jogo pode resultar para a bolha político-mediática, que nós fazemos parte, e nós podemos discuti-la, mas não há um português que ache que o Partido Socialista, na minha opinião, é igual ao Chega, ou que está a fazer o jogo do Chega. Portanto, acho que é uma tática errada. Acho que o PSD não ganha com isso e provavelmente o que vamos acontecer é cair numa espécie de um pântano governativo. É uma das coisas que, enfim, já falaremos disso noutro episódio, mas é uma das coisas que se pode Sim, no próximo episódio programar. Vamos olhar para 2025. É um pântano governativo muito por causa desta ideia de que o Chega vai votar ao lado de quem lhe tiver as medidas mais popularuchas, ou populares, não é populares, é popularuchas. E isso tem acontecido. Portanto, eu espero, se eu fosse do Partido Socialista, ou mandasse no Partido Socialista, que o PS não faça também o jogo de que o PSD está ligado ao Chega, porque isto não vai resultar em nenhum dos lados. Resulta para o Chega, provavelmente. Pois exatamente. Pedro Cisa Vieira. Queria fazer dois comentários. O primeiro o Pedro Marcos Lopes disse que o Luís Montenegro era o paradigma do novo político, que sempre esteve ligado à política, que nunca tinha exercido cargos executivos. E eu queria recordar que isso não é inédito. Aliás, na maior parte das democracias consolidadas,
os políticos são políticos profissionais. A questão é se, sendo políticos profissionais, se chegam diretamente para Primeiro-Ministro ou se passam pelo Governo. Nós tivemos um Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, que não tinha qualquer experiência executiva anterior, nem tinha nunca exercido nenhuma função relevante fora da política. O cargo mais importante que ele tinha tido era de líder da JSD. Por isso é que eu disse que havia um exemplo antes. É um exemplo, quer dizer, todos os líderes políticos, de facto, exercem... Há uma espécie de cursus honorum para se chegar a Primeiro-Ministro, que passa por ser testado em diversas posições políticas, ser líder do partido, mas nós não temos de facto uma tradição de líderes e primeiros-ministros que tenham tido uma vida fora da política, tirando o caso de Cavaco Silva, que cresceu numa altura em que não havia propriamente... que chegou à idade adulta, digamos assim, numa altura em que não havia política democrática. Mas esta era uma nota. A outra nota que eu queria dar era sobre este tema das percepções. E que é muito curioso, porque nós destes últimos... a política no mundo ocidental está cada vez mais a fazer-se à volta de valores e de temas que não são aqueles que tradicionalmente ocupavam a discussão política. A organização económica, o Estado social, etc. Hoje em dia, a discussão política e o combate político faz-se à volta de outros temas, que são alimentados como forma de diferenciação e de polarização de campos políticos. A insegurança, a imigração, estes temas são aqueles que, de alguma maneira, vão fazendo a corrupção, outro. E é muito curioso que tenho a convicção de que isto acontece em todo o mundo ocidental, mas aconteceu particularmente em Portugal nos últimos anos como uma forma de combate político à governação do Partido Socialista que parecia eterna. E, portanto, várias pessoas foram construindo a ideia de que o país vive instalado na corrupção, que vive um processo de imigração descontrolada, que existe insegurança muito associada à própria imigração, e isto é uma coisa que o governo está a ter imensa dificuldade em gerir. Porque há um problema. Quando se exerce a governação, tem que se lidar com a realidade e resolver problemas concretos. Esses problemas, muitas vezes, e essa realidade, muitas vezes é contraditória com essas percepções. Nós conhecemos esta semana, há 2 dias, a semana passada, um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a percepção que os portugueses têm sobre a imigração, e depois o próprio estudo fazia um confronto com a realidade dos números. Por causa disso, exatamente. E chegámos à conclusão que mais de 40% da população, quase metade da população portuguesa, acha que há mais de 20% de imigrantes na população portuguesa. Há pessoas, quase um quinto dos portugueses, acha que há quase 40% de imigrantes em Portugal. E na verdade a realidade é outra. Há pessoas que acham que há muitos imigrantes do Indostão e na verdade são cerca de 73 mil. Associam-nos à criminalidade não há estudo nenhum a dizer isso. Um governo que vai atrás desta percepção diz vamos fechar as portas à imigração, mas depois confronta-se com a necessidade de executar obras, ele próprio, e depois não tem mão de obra e diz que tem que arranjar maneira de trazer pessoas. Já há ministros a lembrar que o PRR não se executa se não houver imigrantes. Quando se diz a corrupção está instalada, é muito mau. Um governo que aceita é outro caso. O Eurobarómetro mostra que Portugal é dos países da Europa onde há a percepção de que a corrupção é um problema muito grave, mas é também um dos países em que há menos testemunhos, menos conhecimento da população de casos concretos de corrupção. Direto ou indireto. Portanto, um governo que transforma estes temas em temas importantes da governação, coisa que Luís Montenegro, nestas últimas semanas, parece querer estar a fazer, depois confronta-se com o facto de não saber como resolver. Como é que se combate o fantasma? Vamos já passar para o acontecimento do ano, que são as eleições. Exatamente. Pergunto se com isso se está a alimentar o tal terreno arável da extrema-direita que teve um grande resultado nas eleições deste ano, não é? Nas legislativas de 2024. Está claramente, e tem um problema, é que a partir da governação não se consegue, era o meu ponto, não se consegue combater fantasmas. Um governo que alimenta a ideia de que o país é feito de corruptos tem uma imensa dificuldade, porque agora está ele a exercer as funções. Isso é o género de discurso que é bom para quem está de fora. Ou então se faz-se como
a figura internacional do ano, Donald Trump, que pode simultaneamente, mas é muito difícil, Luís Montenegro não é Donald Trump desse ponto de vista, pode simultaneamente exercer o poder e dizer que o poder está controlado por corruptos, que consegue ao mesmo tempo estar a exercer o poder e dizer eles estão a deixar as fronteiras. Portanto, é um exercício de equilibrista. Tem uma coisa parecida com essa, desde que o PS e o Chega não o deixam governar. Pronto, mas diz que o PS e o Chega não o deixam governar, mas ele próprio diz que manda os polícias para a rua, coisa que fez com grande espavento, que fez operações especiais, cujo resultado, aliás, nós não conhecemos. Veremos se esta semana ele prometeu no jantar de Natal do grupo parlamentar do PSD anunciar tudo o que fez nestes meses de governo. Pedro Marcos Lopes, eu entro nas eleições. Eu vou entrar nas eleições, mas antes disto deixa-me dar uma nota sobre o seguinte. A questão do governo cavalgar em termos políticos percepções erradas, e o governo sabe que essas percepções são erradas, mas mesmo assim está a gerir em função delas, tem uma dimensão que não tem sido abordada e que me parece importante, que é a dimensão ética da governação. Ou seja, se nós acharmos que há um compromisso com a verdade quando governamos, não podemos deixar de combater as percepções que são erradas. Ou seja, há esta dimensão ética que os governos das democracias têm perante a comunidade. Porque no momento em que optam por governar em função de percepções que eles sabem que são erradas, estão comprometidos com a mentira. E nós achamos que ninguém melhor do que o governo, numa democracia, são os nossos representantes mais importantes, ninguém mais do que o governo tem a responsabilidade de combater a mentira dentro de uma comunidade. Porque desta forma é o próprio governo, e não há outra percepção errada, normalmente, e se é explorada, é aproveitar uma mentira. E não há mais ninguém mais importante numa comunidade que um governo para promover a verdade e combater a mentira. É por isso que, e eu percebo, sabes que há uma dimensão que eu percebo, porque se diz assim, percebo, acho errada, mas é assim, eu só vou conseguir combater as percepções de insegurança ou de que há imigração a mais dizendo que estou a combatê-las. Ora, isso para já, tem essa dimensão pode ética. Ter o efeito contrário. Para já tem essa dimensão ética que para mim é fundamental. E depois gera ao contrário, porque se é o próprio governo que me diz que há insegurança e que há imigrantes a mais... É suposto ser ele o responsável para acabar com isso. Claro! Quer dizer, portanto, estas duas dimensões eu acho, e que seja a segunda eu já aqui abordei, acho que a primeira é muito importante e que está esquecida. É a dimensão ética da governação e o compromisso que uma governação tem de ter com a verdade. Entrando nas eleições... Ainda não havia este governo, entramos nas eleições e o Chega teve 50 Exatamente. deputados. Bem, primeiro ponto é porque é que aconteceram as eleições. E este é um dos grandes problemas da nossa comunidade. Deixa-me começar por ele. É que sistematicamente nos esquecemos da justiça e sistematicamente não, já estamos esquecidos que este governo, que o governo anterior caiu porque o Ministério Público decidiu que ele caísse. Eu disse na altura, volto a dizer, eu acho que era um governo mau, muito mau, muito mau. Mas o que aqui está em causa é outra coisa. Houve um golpe de Estado que eu chamei na altura um golpe de Estado institucional. E reafirmo. Aliás, não era preciso reafirmar, porque passado 3 semanas foi dito por um próprio juiz. Mas em frente, passado um ano... A decisão é política. Passado um ano... É do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. São coisas diferentes. Não são. O Presidente da República, mesmo que o Primeiro-Ministro se demitisse, o Presidente da República não estava obrigado a comprar eleições antecipadas. Digo-te o primeiro. Vamos por partes. E rápido nisso, porque não é bem o tema. Primeiro, um Primeiro-Ministro, alguém achar que um Primeiro-Ministro pode continuar como Primeiro-Ministro quando há uma suspeita de que ele é corrupto, é impossível. Passamos para o ponto 2. Exatamente. Segundo ponto, o Presidente da República não está... Eu lamento imenso. Mas o Presidente da República, como é que vai dizer que não admite uma demissão? Não é possível. Não é não admitir, não pode admitir uma solução. Não, isso é outra coisa. Estou a dizer que a decisão é política. dissolver o Parlamento. Não, o governo caía sempre.
Poderia haver uma solução e o que eu digo é que o governo caiu. Certo, e houve eleições e provavelmente e é defensável que o Presidente da República tivesse dissolvido ou não. Tivemos os dois de acordo quanto à dissolução. Tivemos os dois de acordo que a dissolução era a única maneira. Bom, essa parte é muito importante porque este nascimento que anda a ser esquecido, quer dizer, continuamos a ter uns indivíduos que acham normal um governo ter caído por nada. Porque é o que aqui está em causa. É que foi por nada. Foi o Ministério Público que decidiu acabar com o governo. Pronto. Segundo, o que aconteceu nas eleições é um cenário completamente novo no cenário político português, mas conhecido noutros enquadramentos político-partidários pela Europa fora. É verdade que já havia extrema-direita em muitos dos governos e que apareceu agora. Aliás, eu assisti a algo absolutamente inédito, quer dizer, uma coisa extraordinária, aqui há 2 dias, em que José Miguel Júdice responsabilizava Marcelo Rebelo de Sousa pelo crescimento da extrema-direita. Apeteceu-me, na altura, perguntar se Marcelo Rebelo de Sousa também era responsável pelo crescimento da extrema-direita em França, em Itália, na Holanda, na Inglaterra, em Espanha. Mas pronto, as pessoas quando juntam ressabiamentos pessoais com comentário, normalmente dá disparate. Mas temos que avançar. E avanço dizendo que o que isto chegou foi atomizou o nosso Parlamento, de uma maneira que nós não conhecíamos, e que obriga, a partir de agora, a que toda a negociação seja feito um recentramento da política no Parlamento. Tudo o que se fizer tem que ser por acordos, e esses acordos são necessários para que haja uma estabilização do governo. E o segundo é ter uma força no Parlamento que não gosta da democracia, assumidamente, é antissistema, e ser antissistema é antidemocracia, e que é completamente imprevisível. É que só mais 2 coisas. É que a extrema-direita, na maior parte dos países, tem uma linha coerente e segue-a. Não, aqui junta-se a ser extrema-direita, não, tem uma linha coerente, sabemos bem ao que vem. Quer dizer, não há, por exemplo, a extrema-direita... Mas são todos muito oportunistas. Claro que vão são, jogando... claro que são, porque são Agora populistas, mas muito mais os outros. Mas muito mais o nosso, digamos assim, o Chega, do que... Aliás, já foi ultraliberal, agora já não é, quer dizer, portanto, estas são as 2 grandes novidades que exigem outro tipo de governação, com mais acordos, e depois uma realidade antissistema profundamente perturbante. Pedro César Ver, este acontecimento do ano, o que é que nos trouxe? Bem, eu não tenho dúvidas que foi o acontecimento do ano, porque trouxe várias coisas novas. A primeira foi o fim do ciclo da governação do Partido Socialista, que já ia em 8 anos. É um ciclo muito longo e, portanto, sempre que muda, isso tem um impacto muito grande na vida política nacional. O Primeiro-Ministro, o Governo são outros e, portanto, isso só por ter produzido esse resultado, tinha que ser um acontecimento incontornável. Mas o segundo é que nos deu um Parlamento com características muito especiais. Eu não acho que o acontecimento do ano tenha sido a eleição de 50 deputados pelo Chega. Não acho que André Ventura seja a figura do ano, porque eu ainda tenho a convicção que o crescimento eleitoral do Chega teve muito a ver com o desgaste provocado no Partido Socialista por 8 anos de governação, a desconfiança por parte de segmentos da direita de que Luís Montenegro fosse ele próprio capaz de fazer uma governação ou de ganhar eleições, e portanto o Chega e a maneira como o Chega está no Parlamento é uma maneira que lhe permite condicionar imenso a governação e um conjunto de decisões parlamentares, mas ainda não lhe permitiu chegar ao espaço do poder, digamos assim. Mas a verdade é que este grupo de 50 deputados tem um peso muito grande e os outros partidos ainda não conseguiram aprender a lidar neste contexto. Não sei se vão aprender. Nós sabemos que em muitos outros países há parlamentos fragmentados e hábitos de se fazer coligações, mas mesmo esses começam agora a entrar em crise quando o Parlamento fica tão ocupado por partidos de extrema-direita. Mesmo, reparem, a Alemanha, que sempre teve tradição de coligações no seu Parlamento, teve agora já não que fazer uma coligação entre 2 partidos, como era tradicional, mas uma coligação de 3 partidos, e não foi possível sequer manter essa coligação durante uma legislatura completa.
Portanto, eu acho que nós temos que ver o que vai passar-se no Parlamento português a partir destas eleições, se vamos correr o risco de uma democracia congelada à maneira búlgara em que os governos estão sistematicamente a cair. Aliás, eu acho já extraordinário, eu já acho extraordinário que se anda a dizer que o Partido Socialista vai ter que chumbar o orçamento do próximo ano. Não percebo por alma de quem, mas quer dizer, já toda a gente está a dar de barato que este Parlamento já está esgotado e que, portanto, vamos para eleições sem eu ter a certeza que daí resulte o que quer que seja. Mas, portanto, acho que as eleições, o Parlamento que produziu a mudança de governo são um partido de poder não pode suportar o outro partido de poder indefinidamente, Pedro. Isso é evidente. Parece-me evidente. Quer dizer, nós já tivemos governos de minoria que sobreviveram a uma legislatura. Pois tivemos com 50% de deputados. Não, a seguir. Está bem. A primeira não foi de 1995. Em 99 não houve 50. Havia uma minoria. Havia uma grande diferença entre um cenário completamente. Aliás, as coisas parecem que correm pior quanto maior é o apoio do grupo do parlamentar que suporta o governo. Quer dizer, a verdade é que o governo de Guterres I sobreviveu mais tempo que o governo de Guterres II. Os governos de António Costa em minoria sobreviveram melhor que o governo de António Costa em maioria. Isso levava-nos a curioso, porque as circunstâncias em política dizem tudo. Porque se calhar primeiro, os governos têm que andar mais em, digamos assim, como dizem os ingleses, na ponta dos pés, com atenção, com cuidado, para não fazer coisas que possam ofender segmentos importantes do eleitorado. E se calhar, quando têm maiorias mais vastas, acham que podem descansar e fazerem o que quiserem. Tu foste exemplo de um governo desses. Mas a questão que se levanta é que tu tinhas uma maioria estável. Estável. Quer se queira, não tinhas um acordo. O governo que tu fizeste parte tinha um acordo. Eu fiz parte de um governo que não tinha acordo nenhum. De acordo, mas esse também... Por acaso até caiu. Isso é o que eu digo. Isso vai em prol da minha tese, mas esse caiu. Agora, porque o da geringonça... Não houve um orçamento. Porque não? Lá está, mas esse não. Mas lá está, é a questão a geringonça fazia sentido porque era um acordo, porque havia um acordo. O outro governo do Guterres... Mas era um acordo para evitar que outro partido governasse. Seja o que fosse. A cola era manter os outros. Seja o que for. Só que nós temos um enquadramento completamente diferente. Na altura, se o PS, e isto agora seria para outro programa, se o Partido Socialista viabiliza o próximo orçamento, mesmo que seja espetacular, cria um problema grave dentro do sistema. Cria. Não há nada a fazer porque altera as alternâncias. Vamos, se calhar, deixar isso para o próximo episódio, quando começarmos a olhar o que é que vai ser 2025. Neste, começa agora por Pedro Cisa Vieira, este líder da direita mais populista para o mundo inteiro, que tanta gente ficou contente com a eleição dele, Donald Trump, figura do ano. Não tenho dúvida, é a figura central. Tu e a Time, que veio aqui com o piano. Quer dizer, primeiro, ele em si mesmo é uma figura incontornável politicamente, porque mostra uma resistência, uma energia, uma vontade de superar tudo o que lhe atiram à frente, que é impressionante em si mesmo. Quer dizer, podem ser perseguições judiciais, podem ser uma imprensa adversa, pode ser um conjunto de coisas, e ele sistematicamente transforma tudo a favor dele. E, portanto, é uma coisa, alimenta-se dessa controvérsia. Depois, porque politicamente representa duas mudanças radicais relativamente à forma como nós encarávamos o modo como se devia fazer política numa democracia ocidental. Por um lado, ele apela ao ressentimento, à raiva dos eleitores, à divisão da sociedade, e nesse sentido é completamente diferente da tradição dos últimos 50 anos. Mesmo políticos da direita faziam um apelo, digamos assim, aos melhores, digamos assim, ambições, sentimentos, confiança. Ronald Reagan era um poço de confiança na capacidade dos americanos. Donald Trump diz que a América está na miséria, está muito mal, está tudo a correr mal na América, e alimenta-se disso. Esse é um tema. E o outro tema ele é
o primeiro e mais significativo político que explora as formas de comunicação da era das celebridades mediáticas e das novas tecnologias digitais. Ou seja, ele trabalha como uma celebridade do entretenimento, ele sabe o que é que capta a atenção das pessoas, sabe como usar um tema, um argumento de uma forma que chama a atenção para si próprio, e isso os políticos tradicionais não souberam de todo combater. Portanto, estas duas coisas fazem dele uma figura inovadora do ponto de vista político, mas também, digamos assim, o programa com que ele agora se apresenta, a forma como, sendo ele reeleito, é isto que os americanos querem, significa mudanças revolucionárias no sentido de destruição daquilo que fazia, digamos assim, o consenso da política americana dos últimos 70, 80 anos. Para a América não só, não é? Vai influenciar o mundo inteiro. Ele tem poder. A outra coisa é que ele é, neste momento, claramente a figura com mais poder no mundo e com mais capacidade de influenciar o desenlace de coisas importantes para todo o planeta, para toda a humanidade, de uma forma que mais ninguém tem. Portanto, é claramente a figura do ano. Já está a influenciar o mundo, quer dizer, a forma como já estamos a discutir a guerra da Ucrânia ou a guerra do Médio Oriente, quando ele ainda nem sequer tomou o poder, mostra bem a centralidade e o poder que ele tem. Um parênteses, Macron convidou a ele para ir à reabertura da Notre-Dame, não convidou o Biden, não é? Por acaso estava em África, mas convidou o futuro presidente, não é? Ou o presidente eleito. Nessa inauguração, que não vamos... Não vamos falar. Mas... Há um caso mais interessante de analisar, não é? E qual é? Que é a não ida do Papa. Sim. Isso é um tema. Mas vamos a Trump. É evidente, quer dizer, não vou reproduzir parte daquilo que o Pedro já disse. É evidente que ele é a figura do ano. É evidente que o retorno, o regresso de Trump à presidência da República é um dos maiores acontecimentos políticos dos Estados Unidos de sempre, não há dúvida nenhuma. Importa recordar nesta altura também que ele regressa um presidente que se recusou a aceitar a mais importante regra numa democracia, liberal ou iliberal, como agora se costuma dizer, que é um disparate, mas pronto, também vou dizê-lo, que é o resultado de umas eleições, que teve durante todo o tempo do anterior mandato a dizer que as eleições tinham sido fraudulentas, e mesmo assim ganha umas eleições e de uma maneira absolutamente retumbante. Ganha em toda a linha, não é? Em toda a linha. A vitória do Donald Trump interessa-me como cidadão do mundo, mas interessa-me sobretudo na perspectiva do que representa para o caminho da democracia liberal nos tempos que correm. Porque os sinais que estão a ser dados, que foram dados, que continuam a ser e que são projetados ao futuro, é de que estamos, o país que tem sido, com os seus defeitos, com as suas qualidades, com a sua ingenuidade, muitas das vezes, tem sido uma espécie de farol da democracia mundial, desde que os Estados Unidos existem como Estados Unidos, está convertido no maior exportador de autocracia, ou de autocracias de facto e autocracias disfarçadas, e de autocracias disfarçadas do mundo. Isso é muito preocupante vermos que neste momento há uma espécie de eixo do mal, e o eixo do mal arrisca-se a ser composto não pelos maus do costume, pelas Rússias, pelas Coreias, mas faz parte também os Estados Unidos. E essa é a grande alteração, na minha opinião, a alteração primária, a alteração estrutural da vitória do Trump. Dir-me-ás, bom, mas o que vai trazer em termos de economia, o que vai trazer em termos de direitos sociais, o que vai trazer em relação aos efeitos na imigração, às consequências na Europa, tudo muito bem, e são extraordinárias e muito importantes. Mas essa é essencial. E repara, os sinais não foram só dados por Trump, mas foi uma espécie de uma contaminação trumpiana. Porque o que ele fez já no primeiro mandato foi uma espécie de lançar as sementes.
o que se passou com o Supremo Tribunal. E mesmo o pôr em causa as eleições foi seguido, por exemplo, no Brasil por Bolsonaro, tentaram fazer exatamente a mesma coisa. Mas o que se passou no Supremo Tribunal, o que já está a acontecer nos últimos dias, que nós temos tido notícias, ainda hoje falava com o Pedro antes de começarmos a gravar, um excelente artigo no Financial Times que nos dizia que há sinais evidentes de que a própria imprensa e os grandes meios de comunicação americanos estão a começar a sentir-se pressionados por Donald Trump, particularmente neste acordo. É um sinal avançado disso, o acordo da ABC em relação ao processo que o Trump lhes levantou. Quando a Time agora o elegeu personalidade do ano, ele voltou a ameaçar quem não se entender com ele. Na comunicação social. As constantes ameaças que foram feitas em relação às fake news, a questão das ordens executivas, quer dizer, e este sinal que os Estados Unidos estão a dar é que é, sem dúvida, o mais preocupante para o futuro da democracia ocidental. Precisa ver para lá desta questão da direita mais populista se estar a expandir pelo mundo fora. Nós temos guerras que são o acontecimento do ano, mas queres fazer antes de irmos às guerras? Antes de irmos às guerras, quero dizer, o Donald Trump, além das mudanças que temos falado, conseguiu isto que ele é uma figura intimidadora. Todo o Partido Republicano está neste momento subordinado à sua vontade e o resultado das eleições também pôs todas as instituições do Estado Federal basicamente dependente da sua vontade. E ele tem uma forma de exercer o poder e de influenciar os acontecimentos que vai muito para além dos meios formais de exercício do poder executivo. Ou seja, ele basta-lhe fazer um tweet e tem impacto naquilo que na frente de guerra na Ucrânia acontece, tem impacto na flutuação da bolsa, etc. Portanto, é de facto muito impressionante, porque é um poder que o mundo e as próprias instituições americanas não estão preparadas para enfrentar. A segunda nota que queria dizer era o seguinte: ele também vai sofrer contradições que o vão desgastar na sua agenda. Ele ganha as eleições, basicamente, segundo as pessoas dizem, porque ele oferece a uma grande massa americana, num país muito dividido, duas coisas que são importantes. Ele diz: eu estou do lado dos trabalhadores contra aquele que os exploram, e diz: eu vou proteger-vos da imigração e da insegurança. E, na verdade, ele, que diz que fala para os trabalhadores, faz um governo de plutocratas para plutocratas. Sim, foram os que já estão a beneficiar daquilo que é, digamos assim, o impacto que ele já está a ter, estão a ficar riquíssimos, e a agenda é a desregulação para os beneficiar ainda mais. Portanto, vai ser curioso ver como é que, a partir do momento em que estas contradições se começarem a verificar, como é que, digamos assim, ele vai reagir. É uma coisa para observar no próximo ano. Há eleições intercalares na América e elas já poderão mostrar se há ou não impacto das decisões que ele toma. O problema é como é que se tira depois alguém com o poder que ele tem e a forma... É que há algo que nós nos esquecemos. Eu já aqui disse isto várias vezes, mas vou voltar a dizer... Temos que ir para as guerras. Sim, mas vou voltar às vezes que forem necessárias. Há uma mentalidade sobre a força das instituições nos Estados Unidos e nos outros lados quaisquer que me assusta. Porque as instituições são homens e mulheres, bem entendido, e são muito difíceis de construir, muito difíceis de consolidar, mas facílimas de destruir. E nos Estados Unidos isso está perfeitamente à mostra. É claro, o Supremo Tribunal de Justiça americano era algo indicado, se queríamos dar exemplo de uma instituição indestrutível. Aliás, para ser independente, o mandato é vitalício. Já antes de Trump era questionada a perpetuidade, a inamobilidade dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Porque já se previa que há alguma coisa, porque este movimento, claro que não é de agora, Trump potenciou. Mas estas instituições são facílimas de destruir. Aliás, nos Estados Unidos, além do Supremo Tribunal de Justiça, já há instituições que estão perfeitamente apagadas no que diz respeito à defesa da saúde, do ambiente e de tudo mais.
temos que avançar porque... Deixa-me só fazer uma coisa que eu acho que mas explica, vocês vão ter 2 minutos para explicarem a guerra. Vão explicar no próximo episódio. Uma coisa que explica o triunfo do Trump, que é uma intuição de um dos grandes presidentes americanos, que é o Lyndon Johnson, foi presidente nos anos 60, e que era um homem do Sul que conhecia muito bem o racismo. Ele próprio era racista, apesar de ter sido o homem que assinou a lei dos direitos civis, que acabou com aquela segregação racial que se vivia no Sul dos Estados Unidos. E ele dizia o seguinte: se conseguires convencer o homem branco mais pobre de que ele é melhor do que qualquer negro, por muito bom que seja, ele não vai notar que tu estás a roubá-lo. Ele vai-te dar o dinheiro porque vai ficar todo contente por tu dizeres isso. E isso explica muito daquilo que é o triunfo do Trump e destas mensagens de extrema-direita. É sempre oferecer aos mais pobres o ressentimento contra outros que eles acham que são menos merecedores de atenção. E isso leva a que as pessoas votem, muitas vezes, nestas pessoas que depois fazem governos de plutocratas. Um parênteses só para voltar a falar do barómetro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que aborda esse ponto exatamente, que é quanto mais as pessoas se sentem próximas e, portanto, em concorrência com os imigrantes, mais estão contra a imigração. Nós vamos mesmo falar sobre o que pode acontecer com as guerras que são o acontecimento do ano em 2024 no próximo episódio, quando começarmos a olhar para 2025, mas peço que justifiquem porque é que as guerras são o tema, são o acontecimento do ano internacional. Pedro Marcos Lopes. Porque foram abertas as portas do inferno, não tenho dúvidas nenhumas. Nós temos muita ilusão, como vivemos no Ocidente, de que não há guerras, até há pouco tempo, até a invasão da Ucrânia, não havia guerras. E havia muitas guerras em curso, havia guerras em curso no Sudão, na Síria, que agora teve este desenvolvimento, no Congo, na África subsaariana havia muitas, na Birmânia, enfim, que agora já não se chama Birmânia, peço desculpa, mas enfim, isto de ser velho não é fácil. Agora, a guerra ter se tornado um fenómeno global não é recente, porque há pouco tempo, 50 anos não é nada, ou 60 ou 70 não é nada em termos históricos, mas ela de facto tornou-se. A guerra da Ucrânia fez abrir as portas de facto do inferno, porque mostrou que já não havia respeito por regras que nós achávamos que já tinham acabado, que já não iam ser violadas, que é a questão da conquista do território, e a guerra da Ucrânia é da conquista de território, pura e simples, com um plano evidente que já era conhecido há bastante tempo, que era de Putin querer ter outra vez o Império Soviético, digamos assim. Tornou-se global porque os Estados Unidos, vamos ver o que é que vai acontecer, e a Europa se puseram perante um lado e fornecem armas e fazem todo o apoio, e do outro lado está a Rússia, apoiada por quem? Pela China. Sim. Portanto, está a fazer... Pela Coreia do Norte. Sim, pela Coreia. Tropas da Coreia do Norte. Que por acaso que estão a ser utilizadas, soubemos ontem, como carne para canhão, porque foram basicamente dizimadas numa das últimas batalhas. Também é normal. Aliás, a Rússia está a fazer isso com populações de sítios muito inóspitos dentro da Rússia, com prisioneiros. Estão a ser utilizados. Também não é novo os russos utilizarem esta estratégia. E não te esqueças da guerra no Médio Oriente, e vamos mesmo passar a Pedro Cisa Vieira. A própria guerra da Ucrânia, que é uma guerra europeia e que vai ter consequências que falaremos noutro episódio, dentro da hegemonia, dentro do aspecto da coesão europeia. Esta própria guerra teve um efeito evidente também na guerra do Médio Oriente. Aliás, com a questão da Síria, nós vimos isso de uma maneira clara, porque os russos tiveram que mudar os seus recursos, porque os recursos não são infinitos. Temos um tipo que também acredita na guerra e que pode fazer uma conquista, estabelecer uma espécie de pax judaica no Médio Oriente. Portanto, a guerra está completamente sem controle, sem absoluto controle, com o Irão, agora com a Síria, e, portanto, a guerra globalizou-se. E eu já abri dizendo que foram abertas as portas do inferno, também digo algo que, enfim, digo eu e diz metade do mundo, não é? Nunca, desde a Baía dos Porcos, tivemos tão próximos de um conflito generalizado e até de uma guerra nuclear como agora. Aliás,
e com isto termino, há ameaças claras de utilização de bombas nucleares e há análises sérias de pessoas sobre quais são as consequências de uma guerra nuclear, quando se chega a este ponto. E há um general norte-americano a prever que 2025 será também a guerra no Pacífico, mas fica mesmo para o próximo episódio. Agora, Pedro Cisa Vieira, porque as guerras como acontecimento do ano, tendo em conta que são guerras que já vêm de trás, não é? Sim, mas eu acho que 2024 foi o ano em que a guerra, como dizia o Pedro Marcos Lopes, se tornou global. Ou seja, é verdade que sempre houve guerras, desde a Segunda Guerra Mundial, nunca houve propriamente um ano em que não houvesse qualquer conflito militar em qualquer parte do mundo, mas eram limitadas no seu alcance, eram extremamente também limitadas nos danos que causavam, nunca houve tão poucas mortes em consequência de conflitos militares como nas últimas décadas relativamente a toda a história conhecida. Portanto, tivemos um período de paz muito significativo em termos relativos e neste momento temos guerras muito violentas e sobretudo generalizadas. Ou seja, como o Pedro Marcos Lopes diz, todos os atores relevantes na cena internacional estão envolvidos na guerra na Ucrânia, no conflito do Médio Oriente, que se desenrola também com consequências, em consequência dos fatores que estão na guerra da Ucrânia, e portanto isso é importante. E é importante não só em si, porque isto é muito destrutivo, mas também porque isto muda muito as prioridades das sociedades. Sim. Ou seja, sim. É possível que estas guerras sejam consequência de tensões, de competição estratégica entre atores que vêm dos anos passados, com o crescimento da China, com a Rússia a tentar afirmar os seus interesses, mas na verdade também a própria circunstância de vivemos em conflito aberto leva as sociedades a adotarem outras prioridades. A competição por recursos torna-se muito mais crítica, a mobilização de uma indústria militar torna-se muito mais significativa, a necessidade de tomar decisões sobre se aumentamos impostos ou se cortamos despesas sociais para financiar o esforço de guerra ou para nos capacitarmos para, se uma guerra vier, é muito importante. E há esta coisa horrível que é, nós estamos a falar disto muito tranquilamente. E nós estamos a fazê-lo porque não há nas pessoas que estão vivas e com capacidade de decisão, memória do que é uma guerra generalizada. O ser do Sul não é tudo mau, não é? Não estamos no centro da Europa. Não, mas quer dizer, a sensação que eu tenho é que as gerações que passam pela guerra, por uma guerra muito... Foram as pessoas que passaram pela Segunda Guerra Mundial que fizeram a comunidade europeia. Foram os americanos que combateram na guerra, que estiveram disponíveis para financiar o esforço de reconstrução da Europa para evitar que houvesse outra guerra. Foi aquela grande geração de centenas de milhares de americanos que vieram combater na Europa que depois financiaram, digamos assim, a construção de um apoio à Europa, à reconstrução do Japão, etc., que permitiu estas décadas de paz. E por isso eu estou muito convencido que a generalização da guerra vai trazer mudanças muito grandes nos próximos tempos e eu espero francamente que não nos aconteça aquilo que aconteceu no passado, que é o conflito tornar-se generalizado. Os nossos filhos ou os filhos dos nossos companheiros, os nossos filhos hoje em dia são cidadãos da Europa. Eu tenho filhos que moram em países europeus que podem estar muito mais próximos da frente de guerra do que nós estamos, cujos amigos, cujos descendentes podem ser chamados, os meus netos podem ser chamados para combater na guerra. Podem cair armas nucleares. Quando nós éramos miúdos, Paulo Baldaia, e houve uma espécie de reforço do arsenal nuclear dos Estados Unidos e da União Soviética, a juventude mobilizou-se para combater a instalação de mísseis na Europa. Provavelmente de forma errada, mas com o verdadeiro terror do que a guerra provoca. E hoje em dia eu fico muito impressionado porque vejo miúdos a mobilizar-se contra as alterações climáticas e coisas assim e não pensam que muito mais sério, muito mais grave, muito mais destrutivo, muito mais imediato é a ameaça da guerra. De uma guerra generalizada. E hoje em dia parece que se fala da guerra como se fosse assim uma coisa...
Voltaremos Os drones no fazem. próximo episódio a falar das guerras que infelizmente vão estar em 2025. Figura nacional do ano em 2024, Luís Montenegro. Acontecimento do ano nacional, as eleições legislativas. Personalidade do ano internacional, Donald Trump. Acontecimento do ano internacional em 2024, as guerras. Neste episódio especial de Natal, no Bloco Central de Interesses, cada um dos comentadores oferece não uma, mas duas sugestões. O livro e o disco que mais os marcaram este ano. Não tem de ser necessariamente um livro publicado este ano ou um disco saído em 2024. Começamos pelos livros. Pedro Marcos Lopes. Eu não vou fazer batota. Não sou batuteiro. Como pressento alguma batutice... Vamos a isso. Quero ver. Vou. Sabes que há uma coisa engraçada que os anos não são todos iguais. Este ano foi um ano onde eu li como... Não me lembro de um ano em que tenha lido tantos livros. E, portanto, essa parte foi a boa parte do meu ano. E, portanto, foi muito difícil escolher e decidi só escolher mesmo um livro deste ano. E saiu este ano. Que saiu este ano. Não tenho exatamente a certeza, mas aqui em Portugal saiu este ano. E o livro é o... Eu hesitei entre um que o meu querido amigo Pedro Cisa Vieira me sugeriu. É um livro de facto extraordinário, mas eu não vou dizer o nome porque tenho medo que ele o diga. Mas foi ele que sugeriu. O Caderno. É um livro de facto da Alba de Mas tu tens que e eu vou dizer sugerir um. Não, é então dois, não vou dizer, não é o por isso é que eu disse não vou esse. sugerir o Caderno, eu só me lembro porque foi ele que sugeriu. Já está sugerido. O que eu sugeri, o que para mim foi o livro que me, enfim, mexeu mais comigo em termos de novidade, foi o do Benjamin Labatut, o Maniac. Eu sugeri-o aqui. Já tinha sugerido aqui. É um livro extraordinário. É um livro verdadeiramente extraordinário. É um livro novo. É um livro que traz para o romance algo que não costuma estar no romance, que é um profundo conhecimento científico e que é algo que eu tenho um déficit, provavelmente temos os três algum déficit de conhecimento científico daquilo. E consegue fazer um romance que não é só um romance que traz esses temas, mas também é um romance profundamente denso entre a contradição que existe na cabeça dos homens, dos grandes homens. É um livro que eu recomendo vivissimamente. E Pedro para mim é o livro Vieira. do ano, pronto. Pedro Cisa Vieira, ele fez batota, já anunciou, não? O teu livro do ano? Não. Eu li menos livros este ano do que tinha lido no ano passado, ainda assim li muitos e bons livros. O Caderno Proibido é claramente um dos livros mais extraordinários que li, porque é um livro dos anos 50, mas foi publicado agora. Mas eu vou dizer uma coisa que durante as minhas férias de verão li um livro que nunca tinha lido, que é a Ana Karenina. E fiquei absolutamente... Esse bate todos, isso devia ser proibido. Absolutamente fascinado. Claro, não é possível ler todos os livros do mundo. E a partir daí, devo-te dizer que voltei a ler alguns clássicos, voltei a ler a Jane Austen, li coisas do Flaubert que não tinha lido, do Balzac, etc. E é maravilhoso voltar aos clássicos. E, portanto, também deixo essa recomendação. Labatut, o livro original... Foi no final de 2023, mas em Portugal é relativamente recente, em 2024. É de 24. A tradução. Mas podia não ser. Podia ser um livro que tivesses lido este ano, e como ele, que é um livro bem mais antigo. Eu tenho muita inveja de quem só leu a Ana Karenina agora. Porque é um livro... Ainda vais a tempo de ler muitos livros que podias ter lido e ainda não leste. Vamos agora ouvir um cheirinho da música que nos propõe o Pedro Marcos Lopes. Tenho que escolher a música ou o álbum deste ano. Ou o que quiseres. Aí é que vou mesmo aldrabar. Eu ia escolher um disco de um conjunto de jazz britânico, do Zeza Collective, porque para mim é provavelmente o disco musicalmente o melhor disco do ano para mim, mas eu lembrei-me daquilo que sou. E eu sou um rapaz do rock and roll. E este ano há um grande rock and roll, indie, chamem-lhe o que vocês quiserem, pop, whatever. E há um fantástico disco desses de pop, indie, rock and roll, dessa mistura toda, desse imaginário, que é o dos Fountain DC, o Romance, e que é enfim, é uma coisa mesmo
E desse álbum eu escolho o Favorite. Talvez a minha música favorita desse álbum. Para o Cisa Vieira fechar este episódio, que música sugeres? Bom, eu estava aqui, estive a ver o meu Spotify 2024. Vocês são muito batuteiros porque estão sempre. Eu podia dizer, mas não digo, já está dito. Mas diz lá qual é o que ia ser, mas não é e qual é. 2024 está recheado de música clássica e música de jazz. Não conta. Mas tem 3 discos de pessoas velhas que fizeram este ano álbuns extraordinários. É o que dá a fazer 60 anos. É o disco da Lena D'Água, que é fantástico. É muito bom, muito senhor. bom. É muito O bom. disco da Lena Grande D'Água Lena, é muito querida bom. amiga. Um disco do Milton Nascimento com a Esperança Spalding, que é absolutamente fascinante. E eu vou ficar com o disco do Nick Cave, porque vi um concerto extraordinário. Foi dos melhores concertos que vi estes últimos anos. Não era grande demais o espaço bom. para o Nick Cave, não? Não, funcionou. O concerto, o espetáculo está montado para funcionar num espaço grande. E foi um espetáculo fantástico. É um gênio. E, portanto, publicou também um álbum, Wild God, e eu sugeria deixarmos a música que dá título ao álbum, que é precisamente Wild God. Chega ao fim este episódio especial na semana de Natal. Boas festas, bons reencontros com a família para os que vivem mais distantes. É preciso não esquecer que este podcast é ouvido por muitos portugueses que vivem nos 4 cantos do mundo. Quando voltarmos na segunda-feira, dia 30, voltaremos com um novo episódio especial, dessa vez a olhar para o futuro e a tentar prever o que vai acontecer ou a desejar que aconteça algo diferente. Fique bem, bom Natal. Bom Natal. Bom Natal. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.